Fala comigo, nação, tudo bem com vocês? Vamos reagir a mais um corte aí pós essa vitória do Flamengo. Uma vitória aí muito boa na Copa do Brasil para cima do Vitória. É bem verdade que o Flamengo poderia ter feito um placar muito mais elástico, mas o que acontece? Muitos gols perdidos mais uma vez, né? De detalhe aí para esse ponto. Mas teve muita coisa bacana, né? Feliz aí pelo garoto Everton Araújo que marcou o seu gol, tava merecendo aí, jogando muito bem, substituindo muito bem o Jorginho e o nosso pitbull ali, o Pulgar, né? Ou seja, são dois jogadores imprescindíveis pro Flamengo, entre aspas, porque eles ficaram fora. E o garoto aí deu conta do recado, já veio muito criticado, é mais um aí, cria, que consegue dar a volta por cima, muito feliz aí pelo gol do Everton Araújo. Rapaziada, trouxe o corte pra gente reagir junto, vamos ver tudo que a mídia tá repercutindo a respeito dessa grande partida aí do Mengão, um belíssimo jogo. Já vou pedir pra vocês deixarem um like e vamos pro vídeo. Um tempo pra você, bom dia, nada de São Paulo, quero falar do Flamengo, que num jogo bem movimentado e disputado com o Vitória, venceu por 2-1 no Maracanã, no Rio de Janeiro, mas a equipe do Jair Ventura ficou na bronca com o Anderson Daronco. Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. E pelos lances, analisando na bronca e com razão. Com razão, porque foram lances assim para expulsão que talvez mudaria o quadro da partida. O Flamengo é favorito, continua favorito, mas é um jogo aberto porque lá na Bahia é complicado. Jogo aberto a gente ama sempre, né, Cicinho? Todo dia. Eu tô animada, não preciso muito na vida. Olha, hoje se eu vejo um semáforo verde, eu já comemoro. Meu Deus, né? Agora imagina se vocês aqui fossem torcedores do Flamengo, 6 vitórias consecutivas. Desde que o Mengão perdeu para o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, não sabe o que é ser derrotado. E lá no nosso canal Jogo Aberto do YouTube, vamos começar a repercutir esse confronto de Série A entre Mengão e Vitória. Bora lá, e na sequência muito mais ao vivo. Essa situação, que é a situação de bolas, situações criadas versus a eficácia, não é? A minha experiência no futebol diz-me que quando nós criamos algum número de situações, como foi o caso destes últimos 2 jogos, e não concretizamos tanto, o futuro será promissor, porque vai haver um momento que as bolas vão começar a entrar com mais frequência. Eu fico preocupado se quando não criarmos, por exemplo, aquelas equipas que criam uma situação, fazem um gol e não, eu gosto que a minha equipa criem para a gente conseguir, porque vai haver um momento que as coisas vão correr bem. A gente, em vez de estar a bater para fora e para o lado, até vai bater contra os adversários e a bola vai entrar. Por isso é importante criar, e uma equipa da dimensão do Flamengo é importante criar um jogo ofensivo. E o jogo ofensivo é isto: verificamos 20 finalizações para 5 do adversário. O adversário em 5 fez um gol e em 20 nós fizemos 2. Por isso o aproveitamento foi muito maior do adversário, mas eu acredito que as coisas acontecem quando tu crias, vai acontecer, e aí vais um jogo ou outro criar talvez um menor número, mas vais fazer muito mais gols. O jogo fora de casa e em casa difere, o que difere é o público, o apoio do público, mas lá dentro nós temos que continuar a desenvolver aquilo que é a nossa forma de jogar e as nossas competências. A gente vem de um jogo muito bom, apesar da não vitória contra o Corinthians, onde a gente consegue anular praticamente a equipe do Corinthians, onde eles não deram nenhum chute no gol. A gente marcou muito bem e conseguimos tirar a bola da equipe do Fernando Diniz, que é um apaixonado pela posse, né? Então a gente conseguiu ter mais posse, mais chances do gol, não vencemos o gol. Então hoje nós trouxemos para cá de parâmetro da consistência que eu falei que nós tivemos contra o jogo do Corinthians, e que essa consistência vale também para jogar fora de casa. E acho que a gente viu isso. Primeiro tempo, então, a gente, quando não tinha bola, a gente marcou demais, e quando a gente teve a bola, a gente jogou, não se omitiu, teve coragem, criamos chances para gols, tivemos um gol anulado, bem anulado, que eu já vi a imagem, mas criamos, teve a chance do Zé, teve a chance do René, tivemos outras oportunidades, né? Então, assim, como você falou, a gente jogou.
É lógico que você elogiar a equipe do Flamengo é chovendo molhado. E sobre as situações do VAR, eu não sou especialista, eu não estudei arbitragem, mas estava vendo no telefone aqui, todos os especialistas que trabalham na TV falaram que era para uma situação diferente. Então a gente fica chateado, né? De repente por não ter acontecido, mas espero que pelo menos olhar no VAR, né? E depois 9 minutos de acréscimo, tem muito tempo já que a gente não vê esse tanto de acréscimos assim, mas enfim, a gente volta vivo, a gente sabe da nossa força, do nosso Barradão, fizemos um grande jogo lá esse ano contra eles, né? Um detalhe, a gente perdeu um pênalti, tivemos chances boas para ter ganho o jogo, então certeza que a nossa torcida vai lotar, vai nos empurrar para a gente buscar essa classificação. E hoje eu acho que todo mundo viu o que quer ver de uma equipe, que é organizada, mesmo com dificuldades, mesmo com tantos desfalques, né? A gente consegue sair daqui com um resultado muito justo pelo jogo, pelas oportunidades, pela entrega que a nossa equipe teve, e a gente volta vivo. A gente volta vivo para o Barradão, a gente sabe a nossa força em casa, né? Um resultado mínimo, uma diferença de um gol a gente já consegue levar para os pênaltis, então a gente está vivíssimo aí. Então a proposta do Vitória foi bem clara. Agora, é óbvio, criou bastante, o goleiro pegou diversas bolas, pegou 2 cara a cara com o Cebolinha, pegou outras ali. Aí você tem que contar com o potencial do adversário, né? O potencial individual do adversário. Ali o goleiro ontem ia ser muito exigido e ele trabalhou muito bem. Então não é que assim, levou sorte, o goleiro fez diversas defesas difíceis, o Flamengo massacrou. Não, cara, o goleiro tá lá para isso. O goleiro está lá para isso, para tentar evitar gols. Então o goleiro do Vitória foi muito bem, ele fez muito bem o papel dele. Poderia ter sido mais? Poderia ter sido mais. Poderia ter sido 3-1 ou 4-1? Poderia, né? Porque o Flamengo tem um timaço mesmo, para mim é o melhor time tecnicamente da América do Sul, o melhor elenco também da parte técnica, mas bateu de frente contra uma equipe que estava preparada para tentar evitar uma tragédia e levar uma decisão lá para Salvador. E isso foi... Quer dizer, vamos ver os gols aí? Vamos terminar de ver os gols. Eric. Mas fala aí, Arnaldo. 2-1. Ficou... É uma vantagem ok. Olha lá. Ó. Rapaz. Que isso, hein? Pegou na veia. Canhota. É uma vantagem ok, mas também não está resolvido, né? Não, o Flamengo também... Tudo bem, o Flamengo é um dos melhores times do Brasil, mas pegou um adversário de Série A, que vinha de vitória sobre o São Paulo, empate com o Corinthians, né? E que tem um técnico que está há bastante tempo no clube já, que é um técnico que sabe se defender, armar times para se defender. E acho que o Vitória tinha a missão ou a ambição de voltar vivo para Salvador para a partida de volta e conseguiu isso. O Flamengo, esse negócio do time reserva, quando a gente olha o time reserva do Flamengo, time reserva, todos seriam titulares em outros times do Brasil. É um pouco essa impressão, mas ontem, sobretudo no setor criativo, o Flamengo tinha problemas, porque eram várias baixas, né? Acho que ninguém passa incólume as ausências de Pulgar, Jorginho e Paquetá. Então, para montar e o Arrascaeta está sendo poupado no início. Então, para montar o meio de campo, ontem foi necessário uma improvisação, que era o Luiz Araújo jogando de uma forma mais centralizada. Ele já jogou algumas vezes na carreira, mas não é exatamente a dele. Ele é um jogador mais de lado do campo. Então, o Flamengo, na prática, tinha 4 atacantes e não tinha ninguém para alimentá-los, né, no primeiro tempo. E aí, com as entradas aí dos jogadores mais qualificados na segunda etapa, ele consegue a vantagem mínima. Mas aí que tá, eu estou inevitavelmente projetando essa situação de Palmeiras e Flamengo no Brasileiro na temporada toda. Então, o Flamengo está perseguindo o Palmeiras. E o Palmeiras, diferentemente do Flamengo, ele tem hoje um adversário na Copa do Brasil que é tipo um jogo treino, né? Não é um confronto de Série A. Uhum. O Palmeiras, sim, pode ganhar uma data, né? Hoje, em casa contra o Jacuipense, que é o confronto mais desequilibrado de toda essa etapa da Copa do Brasil, o Palmeiras pode fazer com que a visita, né? Jacuipense é da Bahia, o jogo é
em Londrina. Eu sinceramente, eu não me conformo com essas situações. Mas, enfim, então o Palmeiras pode, lá na frente, quando o Flamengo tiver que ir a Salvador com tudo para se classificar, o Palmeiras pode estar se preparando para a rodada seguinte do Brasileirão. Essa é uma vantagem importante nessa sequência maluca. Faltam 10 partidas em um mês. É isso, gente. São 30 dias, 10 jogos. Para quem joga 3 competições. E o Flamengo, eu acho que ele não vai ter respiro, né? O jogo da Libertadores do Flamengo é contra o Estudiantes, né? O Flamengo não vai ter respiro até a parada para a Copa. O Palmeiras talvez tenha um respiro ou outro nessa briga entre os dois mais poderosos. Mas eu já imaginava que o Flamengo não fosse definir o confronto na primeira partida pela qualidade do adversário, que eu acho que é um bom time, bem armado, e conseguiu só a vantagem mínima, como vários outros grandes conseguiram só a vantagem mínima. Ô, Júlio, não tem como, né? A gente fala do Flamengo, a gente fala do seu adversário na luta por tudo aí, que é o Palmeiras. Então, de fato, o Flamengo não conseguiu, mas também tinha um adversário mais difícil, livrar, vamos dizer assim, uma data. Ficou 2-1, que é um resultado ok, mas não é também um espetáculo. Mas enquanto para os outros, para todos os outros, acho que até para o Palmeiras, jogar com o time reserva é um problema, né? Tipo assim, cai muito o nível, você arrisca o resultado e etc. Você tira alguns jogadores fundamentais. Para o Flamengo é a solução jogar com o time reserva, porque você tem um elenco desse, você precisa ter os caras jogando, né? Se você deixar lá o Everton, o Cebolinha, o Luiz Araújo, enfim, o Bruno Henrique e outros tantos aí, um mês sem jogar, os caras ficam malucos, ficam querendo ir embora, começa a criar problema, começa a ter problema interno e por aí vai. Então você precisa dar minutagem para esse tipo de jogador. Para o Flamengo jogar com o time reserva na Copa do Brasil não é exatamente um problema. Eu acho que é um fato que seria até necessário, né? Seria necessário rodar, usar o elenco. Tivemos aí ontem lesões, a gente vai falar delas, né? Mas mais do que a do Estevão, a do Lamine Yamal, que mostram bem, lá no Barcelona, que mostram bem o que pode significar o cara jogar domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. É por isso que a fisiologia, é por isso que os departamentos médicos dos clubes estão ali no cangote dos treinadores pedindo, poupar esse cara aqui, porque o ácido lático, sei lá o quê, tá mostrando que o músculo dele, qualquer músculo, não dá pra saber qual músculo, qualquer músculo pode romper em algum momento. Então, pro Flamengo jogar com o time reserva não é esse pepino todo, não. Olha, vamos colocar na tela aí os números do jogo, porque o Flamengo foi, nesse quesito, ele foi superior ao Vitória, olha lá. Teve 60% de posse de bola contra 40%, 21 chutes no gol contra 5%. Chutes, né? Na verdade, os que acertaram o gol do Vitória foram 10, aliás, o goleiro do Vitória fez boa atuação. 2 do Vitória, 2 bolas na trave, nenhuma do Vitória, 1 defesa do goleiro, 8 defesa do goleiro do Vitória, 9 desarmes do Flamengo, 13 do Vitória, 32 duelos ganhos pelo Flamengo, 45 pelo Vitória. Também chamou a atenção nesse jogo o baixíssimo número de faltas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre algumas faltas específicas, alguns lances específicos de arbitragem, mas até o meio do segundo tempo lá, o Vitória tinha feito 5 faltas no jogo. Era muito pouco. Se defendeu tudo, né? De maneira digna, sem apelar pro antijogo. Foram 5. Foram 5, né? No jogo todo. 5 faltas no jogo todo. Muito pouco, né? Para um time que tentou ficar se defendendo. 15 do Flamengo. Vitória. Aliás, jogou bem o Vitória. Foi assim, com as suas limitações, foi um bom jogo do Vitória. Nação, tá aí então, hein? Esse foi o corte que a gente separou, um corte muito bom, muito legal aí, bem informativo. O Mengão sai com a vitória aí do Maracanã, uma vitória magra, muito por conta aí dos gols perdidos, um jogo aí onde o Flamengo foi muito bem, jogou o primeiro tempo ali, acredito que sentindo muita falta do Arrascaeta ou de um meia criativo, né? Talvez um Carrascal pudesse estar ali, um Paquetá, mas todos eles aí fora, o Arrascaeta poupado. Então foi um primeiro tempo ali mais aberto, onde o Flamengo até começou bem, amassando o time do Vitória, porém o time do Vitória fez um partidaço, fez uma partida aí que sinceramente é de um grande time e que não parece estar onde está ali no Campeonato Brasileiro, né? Porque
É aquilo também, né? Aquela máscara. Contra o Flamengo, todo mundo dá vida e todo mundo joga muito. Inclusive, o Eric resolveu virar um Ibrahimovic. Não é possível um gol daquele ali. É brincadeira, ele pode chutar aquela bola ali mais 20, 30 vezes que ele não faz daquela forma. Chute seco na cara da bola, sem chance pra ninguém, não deu nem pra ver a bola. Um golaço do Eric aí do Vitória. Que, como eu tava dizendo, né, tinha feito uma boa partida no primeiro tempo, mas quando virou pro segundo tempo, o nosso técnico Leonardo Jardim muito bem, fez as leituras corretas do que precisava melhorar. Colocou ali o meio de campo o nosso camisa 10 ali, o Arrascaeta, e também o Saul, 2 jogadores ali de extrema qualidade. O Arrascaeta é o que mais tinha necessidade de entrar, o Flamengo sentia muita falta dele. Já o Saul, acredito que foi mais por conta de ritmo mesmo, é um excelente jogador também, correu um risco ali naquela cotovelada. Sendo bem sincero para vocês, e aí eu sei que muita gente vai reclamar, mas eu acho que foi para expulsão. Acho que foi para expulsão, porque se fosse contra o Flamengo eu ia ficar indignado. Ele abriu demais aqueles braços ali, correu um risco enorme, mas é aquilo, né? O juiz não deu, tudo bem, mas essa é a minha opinião, apesar de eu sei que vai ter muita gente que não vai concordar aí, e aí fica direito de cada um, né? Mais uma excelente partida do Mengão, muito bem mesmo, jogando aí, fazendo mais uma partida que poderia ter saído ali com uma goleada. Já é a terceira partida que o Flamengo... terceira não, porque a do Independente Medellín ele fez 4-1, né? Mas poderia ter feito mais. Contra o Bahia, 2-0, poderia ter feito mais, criou para fazer mais. E agora contra o Vitória, um 2-1 magro, mas também teve a oportunidade de sair com uma goleada. Mas é isso aí, rapaziada. O Mengão é assim mesmo. Agora o jogo de volta, agora brasileiro, né? Mudar o foco. E é isso, vamos acompanhar o nosso Mengão aí. Vou pedir a vocês mais uma vez para já deixar o like, se inscrever no canal, tá sempre com a gente aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu!